Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 6 de março de 2024, são 8 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado. Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ou também pela Rádio Agro Hoje, que nos ouvem, né, pela rádio, sejam todos bem-vindos também. Nós estamos aqui dando início à nossa abertura de mercado, vamos trazer notícias, preços e entrevistas. Estará conosco hoje o diretor fundador da Scott Consultoria, o senhor Alcides Torres, para tratarmos do atual momento da pecuária brasileira. Muitas perguntas para o seu Alcides, você pode ir se adiantando e já mandando as suas perguntas. E entre os nossos destaques de hoje, nós temos, claro, muito da política internacional, já que ontem foi a super terça nos Estados Unidos para as primárias ali antes da eleição presidencial que ocorre em novembro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre as eleições que foram marcadas para Venezuela. Atenção, hein? Vai ser no aniversário do senhor Hugo Chávez. Claro, né? Faz bastante sentido. Mais do que isso, vamos falar também sobre a reunião de Lula com 13 senadores ontem, durante o seu happy hour lá no Alvorada, e também sobre a reunião de Arthur Lira com os líderes partidários para definir uma série de diretrizes ali, principalmente agora as presidências das comissões. Vamos falar também sobre a AproSoja se posicionando sobre a volta da pesagem por eixo de caminhões nas rodovias do estado. Vamos ouvir o que a AproSoja trouxe de posicionamento pela pessoa do seu presidente, o senhor Lucas Beber. Enfim, uma série de outros assuntos para tratarmos por aqui, além dos mercados, né? Os negócios já estão funcionando e aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos checar primeiro a Bolsa de Chicago, como tradicionalmente fazemos. Hoje é um dia de estabilidade para os preços da soja. Nós temos 11 dólares e 49 centos por bushel, uma pequena alta de 0,1%. O milho, 4 dólares e 26, sobe 0,09%. E o trigo, este ainda muito volátil, cede 1,02% para 5 dólares e 44 centos por bushel. Derivados da soja, farelo e óleo, vamos checar também. O farelo cai 0,7%, vai a 327 dólares e 70 centos por tonelada curta, enquanto o óleo de soja vai a 45 centos mais 46 por libra e tem uma alta de 0,9%. Lembro a vocês que sexta-feira é dia de novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chega com os seus dados atualizados. As expectativas são de um novo corte sendo apresentado para a safra de soja na casa de 3 milhões de toneladas. No entanto, essas mudanças que deverão ser limitadas, elas devem trazer pouco impacto, portanto, para o mercado de grãos. Amanhã nós vamos detalhar as expectativas do mercado para o relatório, porque daí a gente tem uma proximidade maior do dia efetivo do relatório. Na sexta a gente relembra isso, o relatório chega às 14 horas, horário de Brasília. Mas fato é que deverão ser mudanças limitadas neste boletim, que é tradicional do boletim de março. O mercado já trabalha com uma quebra de safra da soja brasileira, não consegue ainda mensurar esta quebra na sua totalidade. Ontem, inclusive, a Pátria Agronegócios manteve a sua estimativa em 143,2 milhões de toneladas. Então, o que vem do USDA na sexta-feira, apesar do mercado esperar por isso, como tradicionalmente acontece, inclusive reforça a sua cautela, fica mais, né, lateralizado, mais tímido nas suas oscilações, isso mostra que o mercado está de fato esperando o relatório, mas sem grande expectativa, sem grande ansiedade. Então, ao longo desses próximos 2 dias, hoje e amanhã, e o começo da manhã também da sexta-feira, vejamos como será o comportamento dos preços para entendermos então como vão receber esses dados na tarde de 8 de março, último dia útil desta semana. Bolsa de Nova York agora. Isso vale para o trigo também, tá certo? Por isso essa volatilidade também, além de todo o cenário já conhecido para este mercado. Aliás, revejam uma notícia que trouxemos ontem, muito completa, para a próxima safra de trigo do Brasil. Há um desestímulo muito grande, ontem eu falei sobre isso, falei que publicaríamos essa matéria, está no ar, ainda está em destaque aqui na nossa página inicial. E traz ali dados, né, preliminares da próxima safra e esse pouco incentivo que o produtor de trigo tem para fazer a nova safra diante da quebra da última temporada, de custos elevados, né, e de preços muito pressionados. Então, nesta conjuntura, pouco estímulo ao triticultor brasileiro. Vale a pena você revisar e revisitar essa matéria.
Bolsa de Nova York, agora sim, café, subindo 0,1%, vai a $1,83 mais 60 por libra. O açúcar, 20 cents mais 83 por libra peso, uma queda de 0,2%. Aqui um outro destaque, ontem os futuros do açúcar dispararam na Bolsa de Nova York, fecharam com boas altas, fortes altas. No entanto, o analista da Safras e Mercado, o Maurício Murucci, ele deixou bastante claro que esse é um movimento de alta bastante frágil, né? As altas não devem se sustentar por muito tempo, segundo o Murucci. A Safras e Mercado vê os preços do adoçante oscilando entre 20 e 21 centavos de dólar por libra-peso nesta primeira metade do mês de março, depois de ganhos expressivos nas últimas semanas, com foco no clima adverso, principalmente para a nova safra do centro-sul brasileiro, mas as chuvas têm retornado e vão aí amenizando, portanto, esse movimento tão intenso de altas, certo? Algodão temos também com alta forte novamente, retomando o seu rally, 2,3% de alta para 96 cents mais 42 por libra peso. Petróleo, hoje é dia de alta também e essa alta boa do petróleo ajuda nesses ganhos do algodão. Então, para o petróleo WTI, alta de 1,01% para $78,94 por barril. O Brent, $82,60, uma alta de 0,7% na manhã desta quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Terminando de checar as commodities, nós temos baixa, melhor dizendo, de 1,4% para o gás natural, o ouro 0,3% de queda, a prata 0,3% de baixa, sobe entre as metálicas somente o cobre 0,3% de ganho. Para fechar, o dólar index cai 0,2%, 103.557 pontos, e farelo em queda na Bolsa de Dalian, já fechada, mercados encerrados por lá, levantamento da Agriinvest Commodities, óleo de soja e milho subindo. Para arredondar a rodada de preços, na China, alta das ações de produtores de suínos e também dos futuros do suíno vivo em Dalian, mercado futuro chinês. As vendas de farelo na China cresceram neste começo de mês. O óleo de palma está na máxima de maio do ano passado, o que justifica essas altas do óleo de soja, portanto, também na Bolsa de Chicago na manhã de hoje. Ao longo do dia vamos detalhando todas essas informações, mas agora é hora de sabermos das manchetes deste 6 de março. Vamos às nossas notícias da manhã. Um dos destaques de ontem foi que nós teríamos a super terça, aquela importante etapa das primárias lá nos Estados Unidos para a corrida presidencial, porque ontem 16 estados fizeram as suas primárias e, claro, como estava sendo esperado, os especialistas já apontavam para esse resultado, Donald Trump, do lado dos republicanos, e Joe Biden, do lado dos democratas, confirmaram o seu favoritismo. Veja só, os eleitores de 15 estados norte-americanos, corrigindo, né? 15, então, não 16, perdão. Os eleitores de 15 estados norte-americanos realizaram ontem as primárias na super terça. Nas contagens iniciais, o ex-presidente americano Donald Trump, que também é o favorito para concorrer à presidência pelo Partido Republicano, venceu na Virgínia e na Carolina do Norte, 2 estados da costa leste do país, em outros 8 locais, como Tennessee, Colorado, Oklahoma, Maine, Alabama, Massachusetts, Arkansas e Texas. Se lembram da análise, não vou nem chamar de análise, né, mas da costura que eu fiz ontem ali sobre, né, onde são os redutos mais fortes de Donald Trump, confirmados então, segundo essas contagens iniciais. Com o resultado, ele derrota a sua única concorrente, que é a senhora Nikki Haley, que já largou bastante atrás, né, de Donald Trump para a corrida presidencial desse ano. As projeções da imprensa local mostram que as margens das vitórias do ex-presidente sobre a adversária são bastante confortáveis. Do lado democrata, e sem nenhuma surpresa, o atual presidente Joe Biden, que vai concorrer à reeleição, reforço. Ele até cogitou não concorrer, mas sabe que se Donald Trump vai para o páreo, ele é o nome mais forte e é o nome que poderia derrotar Donald Trump, como aconteceu no último pleito. Então, Joe Biden, que vai concorrer à reeleição, venceu até o momento em 3 estados, conforme as divulgações pela mídia norte-americana. Ao longo da madrugada, ainda serão
Ao longo desse dia, melhor dizendo, ainda serão divulgados resultados de outros estados. Neste ano, a superterça, segundo os especialistas, não teve nenhum mistério, pois nem o republicano, o Sr. Donald Trump, de 77 anos, ou o democrata, e aí a idade de Joe Biden chama muita atenção. Ele já tem 81 anos, né? Então, não houve mistério porque nenhum dos dois tem alguém que os ameace nas primárias que definem os candidatos de ambos os partidos nas eleições presidenciais de novembro. Trump segue como favorito mesmo com os seus problemas legais. Apesar disso, a Suprema Corte americana deu a ele uma decisão favorável. Ele pode, sem qualquer problema, concorrer às eleições presidenciais nos Estados Unidos. E ele venceu quase todas as primárias do seu partido, com exceção de Washington, capital americana, onde Haley se impôs no domingo. Muitos rivais jogaram a toalha ao longo do caminho, naturalmente, porque sabem da força do nome de Donald Trump. As votações dessa terça-feira foram realizadas em 15 estados do Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e por Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico que é dos Estados Unidos. Alabama, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont e Virgínia também votam. Muitos republicanos, principalmente os apoiadores de Trump, não veem a necessidade de seguir com as primárias depois dessa terça, quando a derrota de Nikki Haley deve ser concretizada. Em tese, as primárias podem durar até julho, se houver a necessidade, então, de uma confirmação ainda mais densa de Donald Trump como o candidato, portanto, do Partido Republicano. Mas a equipe dele prevê uma vitória no dia 19 de março, no mais tardar após uma votação na Geórgia e na Flórida. Então vamos acompanhar como ficam essa corrida, que é muito diferente da nossa, né? Vão se definindo ali os colégios eleitorais, o número de delegados, e aí em novembro vamos conhecer o novo presidente norte-americano. 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eleições também são pauta na Venezuela. Foi definida a data do pleito e a Venezuela marcou para o dia 28 de julho as eleições presidenciais, segundo o Conselho Nacional Eleitoral do país anunciou no final do dia de ontem. A data coincide com o aniversário de Hugo Chávez, que é ex-presidente venezuelano, morto no dia 5 de março de 2013. Espera-se que Nicolás Maduro busque uma reeleição para um novo período de 6 anos, embora ainda não tenha formalizado a sua candidatura. O período para inscrição dos candidatos é de 21 a 25 de março. Lembrando que, recentemente, nós tivemos ali uma decisão, né, do governo venezuelano de mexer ali politicamente, juridicamente, na sua principal oponente, né? Eu vou buscar Maria Corina Machado, né? Vou buscar aqui lá no fundo da memória. E ela ainda está tentando, né? Ela ainda está tentando. A gente não pode esquecer que outros opositores políticos de Nicolás Maduro foram, inclusive, presos pelo governo ditatorial, né? Que ele impôs à Venezuela. Pois bem, ele e a sua trupe, né? Bom, de acordo com o presidente do governo estatal, Elvis Amoroso, o cronograma que inclui todos os requisitos constitucionais, legais e técnicos para a realização das eleições, especifica, portanto, que o prazo dos candidatos serão recebidos de 21 a 25 de março e explicou que a campanha eleitoral, que nessa ocasião durará 21 dias, pode acontecer entre 4 e 25 de julho. O pleito acontecerá no segundo semestre, como definido entre o governo e a principal coalizão da oposição em outubro do ano passado, durante uma reunião que aconteceu em Barbados. O partido governista afirma que Maduro buscará o terceiro mandato, como também não é surpresa nenhuma, embora o próprio presidente não tenha confirmado a candidatura, mas aí vale o charme, né? Então já ele traz a sua inscrição oficial para o pleito desse ano, né? Imagina que vai perder enfim, de mais 6 anos poder dominar aquele povo, né? Pela oposição, a candidata eleita nas primárias de outubro, Maria Corina Machado, continua proibida de exercer cargos eletivos e, portanto, para concorrer às eleições presidenciais. Reforço, ela continua tentando, tá? De todas as formas, achar um entendimento na lei onde ela foi, 1, prejudicada, né? 2, onde as situações foram manipuladas e 3, né? É seu direito. Vejamos como as coisas acontecem a partir desse ponto. Mas, dia, então,
28 de julho, conheceremos também o novo mandatário da Venezuela. 8 horas e 18 minutos, pelo horário oficial de Brasília, ainda falando um pouquinho sobre política, agora trazendo as informações aqui para o Brasil. Ontem, duas situações ao mesmo tempo aconteceram e são situações importantes, né? Mostram como é que o cenário político está forçando ali uma articulação, né, para garantir alguns espaços, algumas situações, alguns cenários. O primeiro deles foi o happy hour do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 13 senadores na Alvorada, no Palácio da Alvorada. O presidente recebeu em sua residência oficial 13 senadores e 4 ministros para um happy hour que misturou política com pão de queijo, segundo nos traz a análise de Gabriel Hirabashi e Caio Specotto, ambos do Estadão. No encontro, o petista prometeu aos senadores que terá mais contato com os congressistas neste ano do que teve em 2023. O gesto de aproximação já havia sido feito também com deputados no encontro no dia 22 de fevereiro. O que fez com os senadores, Lula já havia feito com os deputados, né? Lula recebeu líderes de bancada e o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, às 20 horas. A reunião, que durou 2 horas, teve discurso do presidente e também de Pacheco e de outros senadores que pediram a palavra. Enquanto ali estava, né, acontecendo o comes e bebes ali, o presidente agradeceu aos senadores a aprovação de projetos importantes para o governo ao longo de 2023 e ele disse que o país está no rumo certo. Também mencionou que a imagem do Brasil perante o mundo está melhorando, mesmo depois de toda aquele imbróglio da questão ali da faixa de Gaza, das declarações do Lula, que depois ele reforçou, que a Janja reforçou, que o Celso Amorim reforçou, todos os seus líderes reforçaram, uma confusão só. Aí, na sequência, de novo, temos então essa reunião de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, com os líderes partidários para definir, entre outras situações, a presidência das comissões. Então, essa já estava prevista para ser uma semana de muita articulação política em Brasília. Do Palácio da Alvorada, passando pelo Senado, chegando à Câmara, né? E, claro, isso chega até o STF, por que não dizer? Então, todos os poderes ali tentando se articular, certo? Então, nós temos pautas importantes para tratar. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também esteve nessa reunião com Lira e ali os seus líderes, enfim, teve tudo isso. Nessa reunião de Arthur Lira, Fernando Haddad e os líderes partidários da Câmara, a CPI da Braskem, que investiga o impacto da exploração da petroquímica em Alagoas, tem semana com audiências técnicas, estão se definindo essa presidência. Nós temos ainda outras CPIs também para terem as suas presidências definidas, as comissões também terão as suas presidências definidas. Então, essa reunião do Lira com líderes partidários veio sendo adiada e agora avançou. Mas afirmo que, segundo as notícias, não há um consenso total, né? Ali uma disputa dos partidos para comissões importantes, e isso é importante para o andamento das pautas na casa. Pois bem, Lula reunido com os senadores, dizendo que o país está no rumo certo, aquela coisa toda. Lira e Haddad reunido com os líderes partidários da Câmara dos Deputados. E vem a notícia na manhã dessa quarta-feira, dizendo que a aprovação, né, a avaliação do governo Lula oscilou para baixo, puxada pelos evangélicos, após a fala sobre Israel, segundo uma pesquisa da Genial Quest. Veja, a avaliação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu governo, de uma forma geral, apresentou oscilações para baixo em fevereiro, segundo mostrou uma pesquisa da Genial Quest divulgada nesta quarta-feira, apontando que a fatia evangélica da população é a principal responsável por este movimento, motivada pelas declarações do petista em que comparou a morte de palestinos na faixa de Gaza ao genocídio perpetrado por Adolf Hitler contra os judeus. De acordo com o levantamento, a aprovação do trabalho desempenhado por Lula oscilou de 54% em dezembro para 51% em fevereiro, dentro de uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos. Pois bem, além disso, tá? Quando é analisado o governo, né?
Temos também, dentre esses fatores que pesam para a avaliação vir para baixo, uma avaliação sobre a deterioração da economia, né? Então, a pesquisa também aponta para esse norte. Então, temos esse quadro. A desaprovação subiu de 29% em dezembro para 34% agora em fevereiro, e os que avaliam o governo como regular oscilaram para 28% contra 32% da pesquisa de dezembro. Então, estamos acompanhando, a pesquisa está detalhada para você aqui no Notícias Agrícolas, em manchete para você que nos acompanha aqui na manhã dessa quarta-feira no Bom Dia Agronegócio. Pois bem, vejo que a gente tem aqui várias perguntas, várias participações. E te lembro que no segundo bloco estará conosco o diretor fundador da Scott Consultoria, o senhor Alcides Torres, né, que é uma sumidade no mercado da pecuária e vai nos trazer mais detalhes sobre este mercado. Antes da gente seguir com as nossas notícias da manhã, aliás, mandem as suas perguntas para o Alcides, tirem as suas dúvidas, aproveitem para se adiantar. Mas antes da gente dar sequência aqui às manchetes, eu quero falar com o Márcio Ueno. Perdão, acho que não foi ele que me trouxe esse comentário. Não, foi o Avozani. Expo Direto, encontro de Bolsonaro com os agricultores hoje, né? E teve gente... o Diego Simeonato. Recorde de público ontem com a presença do mito, né? Vamos lá, vamos trazer essa informação também. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou a Expo Direto, né, que acontece em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras agropecuárias do país, né? A gente está nesse circuito de feiras que acontece no primeiro semestre do ano. Então, nós temos essa manchete, né? Começou já ali no aeroporto, né? Uma loucura, uma multidão esperando o Jair Bolsonaro, parecia um popstar que estava chegando, uma loucura. Tinha crianças, tinha senhores, tinha senhoras, tinha adulto, óbvio, uma parcela grande de produtores rurais. Então, ele já foi esperado ali na sua chegada, né? Na sequência, na Expo Direto, as imagens são realmente surpreendentes, né? Então, ele estava sendo muito aguardado, com muita ansiedade, e realmente teve recorde de público lá na Expo Direto. Teve uma manifestação grande de apoio a Jair Bolsonaro, ele já tinha dito que ia, e foi realmente um dia bastante importante ali para Expo Direto, né, para os produtores, para o público que estava lá, que queria ver o Jair Bolsonaro, queria falar com ele, enfim, esse movimento que o Bolsonaro promove mesmo, principalmente entre o setor do agronegócio brasileiro. Então, os registros são importantes, estão nas redes sociais, vocês podem acompanhar, né, a gente vai ver se a gente ainda pinça algumas imagens para trazer ao longo dessa semana, mas foi um dia bastante importante para a Expo Direto e para o agronegócio ali com a situação, né? Depois eu vou já tentar trazer para essa edição, a gente está aqui com a nossa equipe já buscando essas imagens para ilustrar a passagem do Bolsonaro pela Expo Direto 2024. Depois da nossa entrevista com o Alcides Torres, a gente divulga essas imagens para vocês. Combinado assim? Pois bem, vamos dar sequência aqui às nossas notícias da manhã e vamos falar sobre o primeiro acordo que foi assinado entre o Mercosul e a Ásia, e as proteínas brasileiras estão em foco nesse novo acordo, nesse primeiro e importantíssimo acordo. Essas informações partiram da reunião de ontem, a semanal reunião da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, e de olho na potência do agro brasileiro, o chefe de missão encarregado de negócios da Embaixada de Singapura, Desmond NG, participou nessa terça-feira da reunião almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária para falar sobre a necessidade de garantir agilidade na análise da ratificação do acordo entre Mercosul e Singapura, assinado em 8 de dezembro de 2023, na cúpula do Mercosul, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. O país asiático produz menos de 10% dos alimentos que consomem e tem pouca área agricultável. Ele destacou, o embaixador, que é o primeiro acordo de livre comércio do Mercosul com um país asiático em mais de 10 anos. Abre aspas para o senhor Desmond NG. Essa integração fortalece os laços econômicos entre o Brasil, o Mercosul e a Ásia, criando oportunidades para maior diversificação das exportações e investimentos. Fecha aspas. O deputado Pedro Lupion, que preside a frente, ressaltou que a entrada no mercado de Singapura é estratégica para o Brasil. A bancada está comprometida em acelerar a ratificação do acordo no Congresso Nacional para que o agro brasileiro seja um dos primeiros a abrir oportunidades no mercado asiático. Para que o acordo tenha validade e ratificação,
pode ser aprovada de forma bilateral, ou seja, os parlamentos do Brasil e de Singapura podem ratificar esse acordo sem depender dos demais países do bloco, do Mercosul. Gostaria de encorajar fortemente a FPA para dar o seu apoio na ratificação e garantir que o acordo possa valer ainda este ano. O acordo passa por tradução juramentada nesse momento e deve chegar ao Congresso Nacional do Brasil no segundo semestre desse ano. Bom, quais são os principais pontos desse acordo? É importante você saber. O aumento do comércio, como? Eliminando barreiras comerciais, oferecendo taxas preferenciais e proporcionando clareza aos investidores. 2. Simplificação aduaneira, ali nas fronteiras, né, nas alfândegas. Importação de 25% dos produtos e garantia de condições justas para contratos governamentais. 3. Apoio a pequenas e médias empresas. Promoção de um ambiente propício para o crescimento econômico. 4. Facilitação do comércio digital. Fortalecer a economia digital e os acordos online, com ênfase em comércio eletrônico, autenticação e redução do uso de papel. Promoção da economia digital, 5º ponto, explorar oportunidades na economia digital, garantindo condições de mercado claras. Pois bem, essa notícia também está detalhada para você aqui no Notícias Agrícolas. Singapura é um mercado importantíssimo, é um mercado exigente e abrindo este mercado, né, e garantindo esse acordo entre o Brasil, entre o Mercosul e Singapura, caminhamos mais alguns passos. Lembrem-se que o Uruguai tentou fazer um acordo direto com os chineses, né? E por quê? Porque o Mercosul está empoeirado, precisava ser renovado, precisava ser revitalizado. Aí Lula foi lá, né, no Lacalipu, falou, calma um pouquinho, vamos ver aí como é que a gente alinha essas coisas, segura um pouquinho esse acordo. E aí demos alguns passos à frente e o Brasil avançou, portanto, e temos essa boa notícia e isso impacta diretamente o agronegócio brasileiro. 8h30 pelo horário oficial de Brasília, para a gente fechar as nossas notícias da manhã, uma informação importante parte da AproSoja Mato Grosso. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado trouxe ali uma nota rechaçando a volta da pesagem por eixo de caminhões nas rodovias do estado. Veja, a intenção da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso de reativar nas rodovias do estado a pesagem por eixo de caminhões foi motivo de controvérsia no setor produtivo e das próprias concessionárias da rodovia, conforme nota divulgada pela AproSoja. O assunto foi debatido ontem em audiência pública na Assembleia Legislativa mato-grossense. A pesagem por eixo calcula com mais precisão se a carga está distribuída de forma homogênea na caçamba do caminhão, evitando sobrecarga de algum eixo e maiores desgastes nos caminhões e também da rodovia. A Sinfra alega, conforme a AproSoja MT, que as balanças são necessárias para a preservação da malha asfáltica. Porém, para as concessionárias de rodovias responsáveis pela manutenção das estradas de Mato Grosso, a reativação das balanças entre eixos não tem viabilidade. Na avaliação de Lucas Costa Beber, que é presidente da AproSoja MT, os pequenos produtores devem ser os principais prejudicados, pois não possuem estrutura de armazenagem ou colheitadeiras com balanças e justamente por isso terão de reduzir a carga para terem certeza de que o limite de peso não estará sendo ultrapassado. A umidade dos grãos também pode interferir, segundo Beber, pois o mesmo volume de carga pode ter pesos diferentes. Sem dúvida, vamos precisar de mais caminhões, o que aumentará ainda mais o tráfego e o desgaste das rodovias, fecha aspas, para a nota da AproSoja MT. Além disso, o risco de os caminhões ficarem parados, reduzindo a renda dos motoristas. A colheita noturna e, consequentemente, o transporte noturno dos grãos, que é comum em Mato Grosso, qualquer paradinha que você der nas estradas, você vai ver inúmeros caminhões passando por ali, também pode encarecer os custos para o governo no que diz respeito à fiscalização das balanças nas rodovias, que teria de ser feita 24 horas por dia. Abre aspas mais uma vez para a AproSoja MT. Quanto isso vai encarecer para o Estado, né? Ele ainda comentou que não é do interesse de nenhum agricultor ou motorista exceder o peso dos veículos. A fiscalização poderia ser feita por notas fiscais, ninguém vai exagerar na carga, pois um caminhão quebrado também dá prejuízo, fecha aspas para a AproSoja MT. Então temos esse cenário, vamos continuar apurando e aprofundando o entendimento disso e saber como é que isso vai ser estabelecido, né, e regulamentado
na prática. É informação importante porque diz respeito direto ao seu custo de produção, né? Pesa para o custo, e também essa questão da umidade na hora do seu desconto, na hora de entregar a sua soja. Então, atenção a essas informações. São 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Bom Dia Agronegócio faz um rápido intervalo, na sequência volta com informações quentinhas sobre o mercado da pecuária, este momento para a pecuária brasileira, com Alcides Torres, diretor fundador da Scott Consultoria. A gente volta já já. Dia 4 de março, 9 horas da manhã, o tempo tá doidinho para chover. E nós aqui onde colhemos soja útil, estamos plantando um feijão calpi, nova era. Ele é 65 dias o ciclo dele, tentar recuperar um pouco de soja, né? Beleza, meus amigos? Olha que maravilha que aconteceu para nós essa noite aqui, ó. Essa noite até não tava tão confiante para chuva. E ó, o que aconteceu, ó. 24 milímetros. Ali na frente onde eu moro, ali deu 28. Bom demais. Valeu, abraço. Gurizada, e a rataiada começou a subir nas espigas de milho. Estão pegando, olha aí, tudo ruidinho deles. Olha aí, olha o estrago. E vamos ter que fazer alguma coisa urgente, senão vai sobrar pouco milho. De volta com o Bom Dia Agronegócio, são 8 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Prometi, vou cumprir. Temos imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que visitou a Expo Direto ontem em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. São imagens que... mostra que Bolsonaro está vivo politicamente e muito vivo. São 8 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília e nós estamos buscando entender como é que está o atual momento da pecuária brasileira. 2023 foi um ano de crise, como é que fica 2024? Já começou meio difícil e com alguns desafios para o produtor brasileiro, para o pecuarista brasileiro, mas para a gente entender melhor disso, vamos para o nosso quadro de entrevistas na edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. E para estar conosco, nos fazer companhia nessa quarta-feira, 6 de março de 24, nós temos o diretor fundador da Scott Consultoria, o senhor Alcides Torres. Seu Alcides, é sempre um prazer receber o senhor. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo. Bom dia a todos. Bom dia.
Seu Cides, como é que o senhor está avaliando esse início de 2024? Nós falamos no final de 23, foi a última vez que eu especificamente falei com o senhor já fazia um alerta. 2024 vai ser um ano para respirar um pouco melhor, mas terá desafio, né? Não vai ser tranquilo, né? Vai ter pedra no caminho e a gente vai ter que desviar. Está se confirmando esse cenário, seu Cides? É isso aí mesmo. Tá nesse primeiro bimestre, né, a gente está começando agora o último mês do primeiro trimestre, a gente teve um mercado estável, tá? É claro que não com preços exuberantes, como aconteceu lá em 2020 e 2021, mas também não tão ruins como aconteceu em 2022, tá? Então, está se confirmando o que o mercado previa, digamos assim. E agora uma correção, né? Está muito bom o mercado para quem está compondo o rebanho. A cotação do bezerro está no preço razoável. Quem faz crias, novilhas também estão com preços convidativos. O custo de produção caiu, o preço dos alimentos caiu. Então, na verdade, ficou realmente mais hostil para o invernista, para o terminador, e questão da cotação da arroba do boi gordo, mas para quem está compondo o rebanho, agora é o momento de preparar o rebanho para o ciclo de alta que deve acontecer em 2025, 2026. Agora, seu Cides, para o pecuarista que está fazendo essa recomposição do rebanho, esse atual momento ali, né, positivo para o bezerro, para a recria, acaba sendo um problema, acaba sendo um problema não, né, mas um desafio também na hora de fechar os seus custos? Hoje fechar o custo com o preço dos bovinos para reposição está mais fácil, tá? Está muito ruim para o criador, né? Então, essa é o drama e a gente sabe que 90% dos pecuaristas brasileiros são criadores. É por isso que tá esse clima sorumbático, tá? Essa coisa ruim aí. Mas vamos dizer que 2024 está mais fácil fechar as contas do que em 2023. Seu Cides, nós teremos ao longo desse primeiro semestre uma oferta de animais talvez maior ou talvez um pouquinho mais expressiva, porque alguns acreditam que já tenha havido, né, uma antecipação de oferta em janeiro, com o apoio ali da suplementação. Já tem outra parcela do mercado que acha que essa antecipação não veio, né, e essa oferta não vai ficar pronta até o final da safra. Como é que o senhor avalia a oferta de animais ao longo desse primeiro semestre de 2024? Olha, a sobreoferta mesmo aconteceu ano passado, né? Tanto é que a gente teve o pior preço dos últimos 30 anos em 2023. Foi uma oferta tão grande que o mercado interno não teve como absorver isso e a gente bateu um recorde de exportação, tá? Esse ano, eu não acredito que tenha tido um adiantamento de oferta em janeiro, como você disse. Eu acho que o pecuarista está vendendo paulatinamente, né? Quer dizer, a grande oferta já passou. A gente deve ter essa oferta constante até abril, maio. Aí você tem uma oferta concentrada aí na boca da seca e depois você tem o segundo semestre de entre safra. Daí os preços devem ficar mais resistentes, digamos assim, tá? O grande problema é que, apesar do nível de desemprego ter diminuído, o poder de compra ainda está bastante prejudicado. Tanto é que nos supermercados a gente está assistindo um fenômeno de reduflação. Não é? O que é reduflação? Reduflação é a diminuição das embalagens para não subir o preço nominal, mas na verdade o preço está subindo, tá? E a gente vê isso em vários produtos. Enquanto isso estiver acontecendo, então você está num cenário de consumo difícil. A gente está recebendo aqui algumas perguntas, seu Alcides, e a primeira delas é se o aumento no descarte de fêmeas vai continuar nesses próximos meses e se o senhor imagina que isso tem um ponto importante ali de influência nos preços da arroba. Bom, o que determina o preço da arroba do boi gordo é a vaca, tá? As matrizes. Se eu aumento a oferta de matrizes porque caiu o preço do bezerro, então a cotação da arroba cai. Sim, eu acredito que esse ano a gente ainda tenha
um descarte de fêmeas expressivos, não tanto quanto aconteceu ano passado, que foi medonho, né, digamos assim. E a gente tem, dentro dessa perspectiva, eh, a gente tem as sazonalidades dentro do ano. Então, terminando a estação de monta, também a gente tem uma sobreoferta de fêmeas, fêmeas vazias, novilhas que não emprenharam, agora também nesse primeiro quadrimestre. Tá, a gente tem uma outra pergunta, aí essa já é a pergunta de US$ 1 milhão, né, Alcides? Se o segundo semestre pode ter preços melhores para a arroba do boi gordo e se podemos ter uma menor oferta por conta de um desestímulo no confinamento. O senhor acha que já dá para a gente entender como serão os preços do boi gordo no segundo semestre desse ano? Bom, vou só fazer uma ressalva antes de responder. Todas Pois essas não. análises de mercado, elas valem para hoje, tá, gente? Valem para o contexto vigente. As coisas podem mudar, então você tem que continuar regularmente se informando através desse programa, por exemplo, tá? Eu acredito em preços melhores, mais firmes no segundo semestre. Eu não acredito em desestímulo no confinamento, ao contrário, eu estou achando que a cada ano a gente tem uma parcela maior de confinadores. O que muda é o perfil do confinador, tá? A gente tem cada vez mais prestadores de serviço, boitéis, em detrimento do confinador puro. Por quê? Porque a economia de escala torna muito mais barata a arroba produzida num boitel do que eu lá com as minhas 500 cabeças, 100 cabeças, 2.000 cabeças, tá? E aí o pecuarista faz conta, ele acha que ele faz a recria toda e termina num boitel, tá? Então, dentro do universo de pecuária intensiva, a gente está assistindo uma mudança no perfil dos confinadores. Mas segundo semestre, eu acredito em preços melhores. Seu Cides, como é que o senhor está avaliando a condição da demanda? Tanto a nossa demanda para exportação quanto a nossa demanda interna, porque também no ano passado nós tínhamos ali uma preocupação com o preço da carne bovina no mercado internacional, né? O preço da carne bovina brasileira no mercado internacional. Como é que o senhor está avaliando esse preço e as nossas demandas, tanto para exportação, também puxando um pouquinho do gancho para a interna, para a gente fazer esse contraponto em relação à oferta? Olha, com relação à exportação, se a gente considerar o desempenho de janeiro e fevereiro, tá? A gente deve ter um belo desempenho também em 2024, tá? Então nós vamos ter 2022, 2023, 2024 com esse canal de escoamento da produção ativo, tá? Com relação ao preço da carne no mercado internacional, vamos dizer assim, a China compra 60% do que a gente exporta, tá? Então, o preço que a China pagava é muito importante. E esse preço caiu, tá? Então, hoje a gente tá rolando no mercado aí entre 4,5 4.700 dólares por tonelada. O que seria o preço de mercado, digamos assim. Estava a 7.500 dólares, tá? É claro que isso não, era insustentável num longo período, tá? São todas consequências ainda da pandemia. E com relação ao mercado interno, então hoje a exportação é importante para a pecuária brasileira, tá? No século passado, lá antes da gente entrar nos anos 2000, a exportação de carne no Brasil era uma fraçãozinha, lá, a gente era marginal nesse mercado. Hoje não. Hoje nós somos os maiores exportadores de carne do mundo, tá? E com relação ao mercado interno, tudo depende do poder aquisitivo da população, dinheiro na mão, tá? E é claro, quando você tem mais dinheiro, você consome carne bovina. O prato típico no Brasil é o churrasco, não é a pizza, não é a macarronada, não é a feijoada, é o churrasco. E você dando poder de compra para a população, aumenta o consumo. E aí você entra, aí a briga muda de papo, né? O papo é a paridade. E se o mercado interno estiver pagando mais do que o mercado externo, é claro que a carne vai ser direcionada para o mercado interno. Seu Cides, como é que está, diante disso, o senhor falou sobre sermos um dos maiores exportadores do mundo, como é que está a nossa competitividade em relação aos nossos principais concorrentes? A gente está num bom momento de competitividade? Olha, o Brasil é extremamente competitivo nessa área. O fazendeiro brasileiro é competente, a indústria frigorífica é competente, o nosso vaqueiro sabe o que faz.
Nós somos peritos em produzir nos trópicos, né? Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, né? A gente produz muito bem. A nossa carne tem uma vida de prateleira muito boa, a nossa tecnologia de alimentação é líder, né? É referência global. E você tem outros fatores que nos ajudam ainda, né? Por exemplo, você tem lá a carne norte-americana, que é um grande concorrente do Brasil, lá eles estão no ciclo de alta de preço. Então, a nossa carne, comparativamente, está muito mais atraente do que a carne norte-americana. Por que que o preço está caro lá? Por que que o preço está alto, né? Caro e baixo é relativo. Porque eles abateram muitas fêmeas, né? Como nós estamos fazendo agora. Certo. Então, nesse ciclo, o preço sobe. Tanto é que México e Canadá, que fazem parte do NAFTA, abriram também, habilitaram mais plantas no Brasil para exportar para eles, porque eles estão exportando bovinos para os Estados Unidos para ser abatido lá, tá? Enfim, você tem a própria conjuntura nacional que favorece a competitividade comercial da carne brasileira e também nos nossos concorrentes vivem em ciclo de alta. Seu Cides, tem uma pergunta aqui para o senhor que eu vou emendar já com uma outra perspectiva que eu gostaria de ouvir da sua, na sua análise, que é do Alberto Tesmer. Ele diz o seguinte: por gentileza, perguntar ao Alcides se essa nova leva de certificação de novos frigoríficos habilitados para a China podem ajudar a recuperação da arroba do boi no mercado. E mais do que isso, ontem a Frente Parlamentar da Agropecuária anunciou aquele acordo do Mercosul, o primeiro acordo do Mercosul com a Ásia, né, Brasil e Singapura. Como é que o senhor avalia também esse acordo e se isso pode alavancar ainda mais as nossas exportações de proteínas? Bom, vamos lá. Boa pergunta, hein? A, a conquista de qualquer mercado é sempre positiva, tá? Considerando que o Brasil é um novato nessa área, tá? Nós ainda apanhamos para valer dos europeus e apanhamos para valer da China, apanhamos para valer dos Estados Unidos, tá? Então, quer dizer, a cada mercado conquistado é sempre um fator positivo. Com relação à China e o Salvador, que abriram o mercado para gelatina brasileira, etc., são mercados menor em volume de dinheiro, né? A gente está falando lá de milhões de dólares, e quando a gente fala de carne, a gente fala de bilhões de dólares, né? Mas é sempre bom. Singapura, por exemplo, é uma cidade-estado, é uma referência na Ásia, e se a gente conquista aquele mercado, a gente traduz para o restante dos países que o nosso sistema sanitário é competente, que nós somos parceiros confiáveis, que a gente entrega o que a gente vende. Então a notícia é muito boa, tá? E com relação à habilitação de mais frigoríficos para a China, você cria vantagens para a produção, para o pecuarista, porque ele também pode receber pelo boi China. A contrapartida, porque tudo tem um contraponto, não é? É que quanto mais plantas são habilitadas para exportar, aumenta a oferta também de boi com as características da China, que é um bovinos com até 30 meses de idade, e aí o preço cai, tá? Então é bom por um lado e ruim do outro. E na vida, não é, gente? A gente sempre tem esses dois fatores em tudo que a gente faz, o lado bom e o lado ruim. É verdade. Seu Alcides, para a gente finalizar, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor está trabalhando aí com um range, né, um intervalo de preços. A gente tem visto as cotações na B3 ali na casa de 225 a 230 reais por arroba nos contratos principais, ali os primeiros, os mais negociados, e, claro, diante desses intervalos e do que a gente observa, claro, versus, né, o mercado físico, como é que a gente orienta o pecuarista para passar por esse momento ali nas suas decisões de mercado? Olha, eu não vou arriscar um preço porque o mercado. Essa é outra característica que mudou, tá, no Brasil. O mercado pecuário ficou muito volátil, tá? A bolsa, né, a B3, a gente tem que usar para fazer seguro de preço, tá? O pecuarista não é um especulador, tá? E a hora que ele se mete, porque quando você vai ver o perfil na B3, você tem lá mercado financeiro, pessoas jurídicas, a maioria são frigoríficos, então você está entrando numa seara
perigosa. Se eu for trabalhar na B3, eu trabalharia com o mercado de opções, tá? Onde é uma espécie de seguro de preço. Isso acho que é muito mais viável para o perfil do pecuarista que eu estou imaginando aqui, tá? Mas a bolsa tem que ser usada como seguro de preço. E para fazer seguro de preço na bolsa, eu preciso saber o custo, e esse é o grande problema ainda na pecuária brasileira, tá? É muito difícil na pecuária você determinar o custo de produção da arroba. Eu tendo esse custo bem calculado, aí eu posso entrar vendendo ou comprando e garantir uma renda e fugir do risco, tá? Existem outras ferramentas para fazer isso, mas em função da baixa liquidez na bolsa, eu prefiro acompanhar o mercado para estabelecer a minha estratégia e não a B3 com o nível de liquidez que ela tem hoje. Excelente. Seu Alcides Torres, quero muito agradecer. Infelizmente, no Bom Dia Agronegócio, o nosso tempo é um pouquinho mais ajustado, mas claro, né, o senhor otimiza o tempo. Então, muito obrigada pelas informações. É sempre um prazer estar com o senhor, sempre aprendendo, né? Sempre boas aulas para quem nos acompanha por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, excelente seu trabalho, viu? E boa saúde para todos e bons negócios. Muito obrigada, seu Alcides, para o senhor também. Que seja um restinho de semana bastante próspero, de muito trabalho e de muita saúde. Até a próxima, um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conosco, portanto, o diretor e fundador da Scott Consultoria, seu Alcides Torres, uma sumidade no mercado da pecuária. Então, o seu Alcides traz uma análise mais ampla e completa desse cenário, né? A gente tem, né, aqui no Notícias Agrícolas, boletins diários do mercado do boi gordo, todos os dias às 11h30, horário de Brasília. E é importante que você... O seu Alcides, inclusive, faz esse alerta. O mercado é diário. Faça as suas análises diariamente. Entenda o papel da bolsa, entenda o papel do mercado físico, entenda como você está neste contexto, neste cenário, certo? Então, e o seu Alcides ainda faz uma reflexão importante no final. Tudo tem prós e contras, né? E nesse cenário você tem que buscar aí as melhores alternativas para você. O mercado da pecuária tá num momento importante, tá num momento que ali para reposição é um momento talvez mais positivo, e temos ali boas perspectivas então para os preços da arroba, mas com alguns percalços ainda, como detalhou o seu Alcides Torres. Para você que está chegando agora ou está nos acompanhando pela Rádio Agro hoje, já essa entrevista estará disponível completa na íntegra para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Senhoras e senhores, eu vou revisar a notícia do senhor Jair Bolsonaro visitando a Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, porque as imagens mostram que ele foi recebido por uma multidão de pessoas, de apoiadores. Estão na sua tela essas imagens. Para você que nos acompanha pela Rádio Agro hoje, as imagens mostram o Bolsonaro, né, cercado de uma multidão de pessoas, mostrando e reforçando a sua conexão com o agronegócio, com os produtores rurais, com o homem do campo. Tá ali transitando nos largos corredores da Expo Direto, que estão tomados por pessoas, por bandeiras do Brasil, pessoas vestidas de verde e amarelo, crianças, idosos, enfim. As imagens são impressionantes e milhares de celulares e câmeras e máquinas fotográficas levantadas, porque todo mundo quer tirar uma foto com o Jair Bolsonaro. Enfim, ele arrastou uma multidão para a Expo Direto nesta terça-feira, lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras agropecuárias do país. Então, uma loucura, né? Bolsonaro mostrando que está vivo, muito vivo politicamente. 8h56, vamos conversar com a nossa audiência. Vamos ao Fala Produtor dessa quarta-feira. Quero mandar já um bom dia para o Aguinaldo Peron, que nos informa que choveu bem em Carapó, Mato Grosso do Sul, ontem à tarde. Bom para a safrinha de milho, espero que não esteja comprometendo a colheita da soja aí na região. Obrigada pela sua informação. Aguinaldo, faça um vídeo e mande para nós, tá? Você pode mandar aqui a sua realidade do Brasil, do agro, né? Então vá fazendo os seus relatos. Você pode mandar pelo 19 99767 0241, que é pelo nosso WhatsApp, e aí nossa equipe ainda facilitou para você. Abre seu celular, você vai ler esse QR Code que está na sua tela e
né, se você tiver, claro, pelo nosso canal do Notícias Agrícolas, no YouTube ou pelo noticiasagricolas.com.br, vai abrir, vai ler o QR Code, vai mandar o vídeo, mais fácil que isso impossível, certo? Então a gente quer receber a sua perspectiva para que as realidades do agro brasileiro alcancem, né, um número maior de pessoas, então as pessoas possam conhecer as realidades do agro do Brasil. Então mande o seu vídeo, é importante que o seu relato chegue para nós, para que no nosso momento Fala Produtor, ele seja ali reproduzido e as suas informações cheguem mais longe. Para você que nos ouve pela rádio Agro Hoje, dá para fazer a mesma coisa. Você pode ir para o nosso WhatsApp 19 997670241, manda seu vídeo, manda seu relato que a gente está esperando. Bom dia para dona Eliana, para o Jonathan Freitas, para o Alban de Toledo, no Paraná, que está pedindo a volta do Elcio Bento aqui no Bom Dia Agronegócio, né, Alban? Tá dizendo o seguinte, ó: Carla, mercados de trigo, aveia, etc. estão o caos. Originar sementes está complicado pela quebra da safra passada. E a Conab divulgando um incremento de 25% na safra nova. Vamos lá. Alban, ontem eu trouxe uma matéria detalhando esse cenário, tá? Inclusive essa condição das sementes, que já é um relato do vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, seu Paulo Vargas, aí no Rio Grande do Sul, e ele falava exatamente sobre essa condição das sementes e a sua preocupação bastante grande em relação a isso. Menor volume de sementes, a qualidade um pouco comprometida e preço alto, claro, a oferta está menor. Então, há essa preocupação sem dúvida, mas por que esse incremento de 25%, né? Porque nós temos ali, inclusive tem uma notinha da Conab, né, nessa matéria, tem uma aspas da Conab, que diz o seguinte: partindo de uma base ruim, que foi a quebra de safra, a frustração que nós tivemos na safra 23, a perspectiva é de uma regularização na safra 24. Então, como a gente teve uma quebra na última safra e podemos ter uma safra regular nesta próxima, há essa sinalização de 25% de aumento. A área deverá sofrer uma redução considerável no Rio Grande do Sul, no Paraná, nos estados do Sul, mas nas áreas de Cerrado, onde hoje já se cultiva trigo, partes do Nordeste também, a gente pode ter um incremento de área. Então, uma coisa pela outra vai compensando e a gente tem a sinalização de que a safra de trigo, a próxima do Brasil, alcance perto de 10 milhões de toneladas. Claro que se o clima ajudar, né? E como vai ser o comportamento do produtor? Ele vai investir menos em tecnologia? Provavelmente. Os custos estão elevados. Apesar da gente ter, por exemplo, os fertilizantes caindo, o NPK, por exemplo, nós temos aí uma dificuldade quando a gente olha para outros custos, em especial e fundamentalmente as sementes. Então, sim, a gente vai trazer o Elcio Bento de volta para o Bom Dia Agronegócio para comentar esse assunto. Obrigada pelo seu comentário, viu, Alban? Sempre bom. William Rodrigues, usa de cesta possivelmente vai trazer oportunidade para quem está precisando vender. É torcer para que o macro também esteja em alta. Excelente comentário, William, obrigada. Reforço que o USDA chega na sexta-feira, dia 8 de março, às 14 horas, horário de Brasília. Nesse momento, é atenção total, porque embora o corte possa ser um corte limitado, o mercado já sabe da quebra brasileira, então caso o relatório venha meio xoxo, meio morno, a reação do mercado também pode ser assim. Então vejamos o que vem neste relatório. Bom dia para o Jordano Dalberto, para o Márcio Eno, para o Antônio Fernando da Silva, para o Márcio Maciel, para o Luciano de Souza Silveira, de Confresa, Mato Grosso. Bom dia, Carla. Quais as expectativas para o mercado de gado? Haverá melhora nos preços? Luciano, se você chegou agorinha, já toca para a entrevista do seu Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, que ele responde a todas as suas perguntas, tá? Bom dia para Ana Cláudia Nascimento, que está agradecendo aqui ontem o conteúdo do etanol de milho de ontem. Obrigada, Ana, tá disponível para você se você quiser revisitar. Se você não viu ontem, dá para ver também. Hoje está disponível no Notícias Agrícolas também. Bom dia para o seu José Natal, para o Antônio Adrião, para o Binho, para o pessoal da LSX Agrofert, e acho que assim conversei com todo mundo. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas, e de novo, hein, o Bom Dia Agronegócio é um programa construído com vocês, com a nossa audiência, e assim a gente toca. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília, aqui no Notícias Agrícolas e na Rádio Agro Hoje, e eu desejo que vocês tenham uma excelente quarta-feira, de bons negócios. Até amanhã!